Meus amigos, sejam bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito, por gentileza, inscreva-se, ative as notificações e se esse vídeo lhe foi útil de alguma forma, não deixe de deixar o seu like. Nesse vídeo, e também em outros aqui no canal, nós vamos trazer alguns excertos desta obra, né? 12 lições da história. O livro é de 1968, né? O título original é Lessons of History, Lições da História. Né? Nessa edição mais recente, pela Faro Editorial, deu-se esse título de 12 lições da história para entender o mundo. Os autores são Will e Ariel Duran. Né? Não se trata aqui de um audiobook, né? Não vamos ler o livro na íntegra e nem mesmo capítulos na íntegra. Né? Então não é efetivamente um audiobook de forma alguma. O que nós vamos fazer é trazer excertos, fragmentos, né, de capítulos diversos desse livro, e nós vamos então utilizar esses excertos, né, como ponto de partida para algum tipo de argumentação. Em algum momento haverá mais análise, comentário, interpretação do texto, em outros menos, quando entendermos, né, que o excerto trazido, digamos, é meio que auto-evidente, auto-explicativo. Mas enfim, e traremos ao longo também do tempo excertos acompanhados de análise, comentário, etc., de outras obras ligadas a esse grande tema, né? Defesa, geopolítica e história. Na verdade, são três grandes áreas do conhecimento, por assim dizer, três grandes temas absolutamente, intrincadamente, inevitavelmente interligados. Tá certo? Então nós vamos trazer aqui nesse primeiro vídeo um excerto desse que é o capítulo 10 nessa edição, né, titulada de 12 lições da história, e o título é justamente, enfim, o título aqui desse vídeo é justamente como começa o texto. Né? Então vamos lá para esse excerto. A guerra é uma das constantes da história, e não diminui com a civilização e com a democracia. Nos últimos 3.421 anos de registros históricos, somente 268 não testemunharam guerras. Reconhecemos a guerra hoje como a última forma de competição e seleção natural na espécie humana. Polemos pater panton, disse Heráclito. A guerra, ou a competição, é o pai de todas as coisas, a fonte potente de ideias, invenções, instituições e estados. A paz é um equilíbrio instável que pode ser preservado apenas pelo reconhecimento da supremacia ou pela igualdade de poder. As causas das guerras são as mesmas da competição entre os indivíduos: ganância, belicosidade e orgulho, o desejo por comida, materiais, combustível e domínio. O Estado tem como instintos o Estado tem nossos instintos sem nossas restrições. O indivíduo submete-se às restrições que lhe são impostas pela moral e pelas leis e concorda em substituir o combate pelo colóquio, pois o Estado garante a ele proteção básica para sua vida e para sua propriedade e também aparato legal. O próprio Estado não reconhece limitações substanciais, seja porque é forte o suficiente para desafiar qualquer interferência em sua vontade, ou porque não há um superestado para oferecer proteção básica e não há lei internacional ou código moral que exerça uma força efetiva. Então esses seriam os dois primeiros parágrafos aqui desse capítulo. Tomaremos apenas esse excerto, né, para o vídeo de hoje, ou para esse vídeo, né, e porque realmente condensa aqui toda a realidade, digamos, vivida pelo mundo. Né. Se você considerar conflitos de maior envergadura, como as guerras napoleônicas, né, Primeira e Segunda Guerra Mundiais, ok, você pode dizer que a humanidade viveu períodos longos de paz, etc. Mas você tem conflitos de menor envergadura envolvendo um número menor de países. Mais recentemente, né? Guerra do Vietnã, Guerra da Coreia, a invasão do Iraque, a guerra no Afeganistão e por aí vai. De forma tal que, considerado globalmente, né, incluindo-se aí conflitos chamados de guerras mundiais ou conflitos até certo ponto de menor envergadura, no sentido de envolver um menor número de países, o que você tem, na verdade, como constância na história da humanidade é a guerra e não a paz. Né? A paz é um equilíbrio instável, como bem lembram aqui os autores, né?
sendo que as motivações para a guerra são aquelas mesmas as motivações dos estados para declararem guerra uns aos outros e fazerem guerras, são aqueles mesmos motivos do próprio indivíduo, né? A busca por supremacia, a busca por alimento, a busca por combustíveis, por commodities diversas e por aí vai. Mas enfim, em última análise, a busca pela sobrevivência e pela supremacia, né? E a paz, que na verdade é um equilíbrio instável, né? Ele pode ser mantido apenas, enfim, quando você tem aí um equilíbrio de poder, né? Caso típico da Guerra Fria, né? Você tinha aí duas grandes superpotências que não poderiam, né, atacar-se mutuamente, né? Sob pena de aniquilação de ambas ou do próprio mundo como um todo. Que fizeram, no caso, fizeram guerras isoladamente, né? Estados Unidos ali na Coreia, no Vietnã, a União Soviética, né? Então a União Soviética invadiu, por exemplo, o Afeganistão, né? Fizeram as suas próprias guerras isoladamente, né? Fizeram guerra por procuração, né? Por assim dizer, né? A União Soviética apoiava ali, por exemplo, apoiou o Vietnã, né, do Norte, enfim, né? A interferência, né? Mas guerrear diretamente entre si, não, né? Porque significaria uma aniquilação de ambas as partes, enfim, o equilíbrio de poder, de forças, garantia essa paz ou essa paz relativa, né? E os autores muito bem nos lembram que, enquanto o indivíduo, né, tem, digamos, seus freios e refreios éticos e morais, né? E esses freios e refreios para não praticar determinados atos, para trocar a belicosidade pelo colóquio, esses freios e refreios são garantidos normalmente pelo próprio Estado, através das leis, né? Você não necessita necessariamente esmurrar um indivíduo, né, para conseguir que o seu direito prevaleça. Você pode buscar, por exemplo, o Poder Judiciário, pode judicializar a questão e, possivelmente, o Estado lhe dê razão e por aí vai. Em suma, é isso que os autores querem dizer. Por outro lado, os Estados, né, as nações, enfim, têm as mesmas ambições, né, os mesmos maus instintos, a mesma ganância dos indivíduos, sem contudo ter os mesmos freios e refreios, né? A não ser quando você, por exemplo, tem um Estado que é tutelado por outro, que é muito mais poderoso, né? Não invada tal país, porque senão nós tomaremos a frente, né? Grosso modo, foi mais ou menos o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. A Alemanha esticou um pouco a corda, né, do que vinha fazendo até então, né? Anexou ali os Sudetos, anexou a Áustria, não sei o quê. Quando invadiu a Polônia, enfim, França e Inglaterra declararam-lhe guerra, né? Num certo sentido, né? A Polônia tinha, entre aspas, né, quem a protegesse, quem zelasse, digamos, pela sua integridade territorial, etc. Mas, enfim, de um modo geral, né, os estados, então, não têm esses nossos freios e refreios, enfim, né, porque eles têm as mesmas ganâncias, né, os mesmos maus instintos, as mesmas motivações para a belicosidade que os indivíduos têm, mas, por outro lado, você não tem, em princípio, uma nação superpoderosa que protege as outras, muito embora, né, após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos tenham tentado assumir esse papel de polícia, de xerife do mundo, né, mas na verdade apenas para proteger seus próprios interesses, quer dizer, não era exatamente uma questão de proteger o que era bom, justo e correto, proteger os mais fracos contra os mais fortes ou qualquer coisa assim. Então, nesse sentido, né, uma nação que protegesse as outras, etc., na verdade nunca houve, né? E o direito internacional, na verdade, é um arremedo, né, de proteção, porque a Organização das Nações Unidas, né, cada vez mais enfraquecida, na verdade, nunca exerceu, né, essa tarefa de proteger, digamos, os mais fracos contra os mais fortes, os menos poderosos contra os mais poderosos. Na verdade, em muitos momentos, como por exemplo na invasão do Iraque, né, no governo do Bush filho, né, o que as Nações Unidas foi, em última instância, foi promover sanções, enfraquecer a nação que se queria invadir, chancelar determinadas medidas, né, arbitrárias de uma nação com relação a outra, etc. Então, nunca houve efetivamente um organismo internacional que protegesse os mais fracos dos mais fortes. Então, os autores nos chamam a atenção para esse fato, que é verdadeiro, que é correto, e por isso o utilizamos aqui como ponto de partida, né, para essa pequena discussão, para esse pequeno diálogo,
que é o fato de que as nações possuem, né, os mesmos maus instintos dos indivíduos, né, a mesma busca pelo confronto, né, e pelos mesmos motivos, né, buscar supremacia territorial, buscar riquezas, etc. Né? Mas, por outro lado, diferentemente dos indivíduos, que até por serem protegidos, em princípio, né, pelos seus respectivos estados, pelos seus respectivos governos, encontram ali freios e refreios, né, impostos à sua belicosidade. Os estados, por sua vez, não possuem, né, esses freios, esses contrafreios, porque, na verdade, não há, em princípio, quem se lhes oponha. Né? Nenhuma nação que meio que, né, proteja as outras, nem tampouco um organismo, um direito internacional, né, que proteja os demais, etc. E tal. Então, as nações, como lembram os autores, possuem os mesmos maus instintos dos indivíduos, sem contudo possuírem, né, os mesmos freios, as mesmas questões éticas ou as mesmas questões materiais que lhes limitem as ações, que lhes impeçam de exercer na sua plenitude os seus desejos, de forma tal que, como bem lembram os autores, a guerra é uma das constantes da história e não diminui com a civilização e com a democracia. Não diminui com a civilização e com a democracia. E esse é um ponto realmente fundamental, quer dizer, é ilusão achar, ou é ilusório achar, né, que o fato da democracia, né, colocar entre aspas, porque, enfim, o que se entende atualmente por democracia é simplesmente algo nos moldes americanos. Né? Num país existe eleição, né, muitas vezes a eleição seja grandemente, né, muitas vezes fraudada, né, de resultado muito duvidoso, como por exemplo a recente eleição americana, a recente eleição presidencial americana, né? Mas enfim, onde existe eleição, onde em tese o povo livremente escolhe, etc. Entende-se então que em nações com essas características democráticas, né, ou que enfim, esse arremedo de pluralidade, existiria então uma tendência, se essa tendência, né, democrática se espalhasse pelo mundo, né, vive-se a ilusão de que então a tendência à guerra por parte das nações diminuiria, né, e que a história então deixaria de ser pontuada por guerras, por conflitos. Mas não é isso que se verifica, né? Não é isso que se tem verificado. O que se tem verificado, na verdade, é que o que tem ao longo das últimas décadas, vamos pegar aí da Segunda Guerra Mundial para diante, a partir de 1945, né? O que tem ajudado a manter um equilíbrio, o relativo equilíbrio, a relativa paz no mundo, na verdade é o equilíbrio de forças. Né? Quanto mais as nações tiverem igualdade ou pelo menos, né, similitude em termos de poder bélico, em termos de poderio, né, militar, tende-se a haver aí um equilíbrio, né, um respeito mútuo, por assim dizer, né, a tentativa de se estabelecer uma convivência pacífica, né, e que muitas vezes é mais calcada por um outro tipo de ambição, que é a ambição comercial. Quer dizer, é mal para os negócios, muitas vezes, a existência de guerras e conflitos armados, a não ser, é claro, que o seu negócio seja justamente vender armas, né? Armas grosso modo, né? Mísseis, carros de combate, enfim, utensílios diversos, né? Utilizados na arte de guerrear. Mas enfim, a não ser que o seu negócio seja esse, em princípio, guerras não são boas para os negócios. Né? Então, a paz, o entendimento, muitas vezes é simplesmente uma questão de conveniência. Né? Uma questão de conveniência. Mas vale a pena retomar aqui um trecho de novo, né, do texto dos autores. O Estado tem nossos instintos sem nossas restrições. O indivíduo submete-se às restrições que lhe são impostas pela moral e pelas leis e concorda em substituir o combate pelo colóquio, mas o Estado garante a ele proteção básica, pois o Estado garante a ele proteção básica para a sua vida e para a sua propriedade e também aparato legal. O próprio Estado não reconhece limitações substanciais, seja porque é forte o suficiente para desafiar qualquer interferência em sua vontade, caso típico dos Estados Unidos invadindo o Iraque, por exemplo, ou porque não há um superestado para oferecer proteção básica e não há lei internacional ou código moral que exerça uma força efetiva. Né? Então, na verdade, esse código, não existe código moral internacional. Né?
As relações entre nações são baseadas na verdade nos interesses e não na moral. Muito obrigado então, até o nosso próximo vídeo, se inscreva no canal. Muito obrigado.